à Turquia e ao Azerbaijão e reduzindo a influência do Irão. Dmitry Rodionov: não creio que a questão aqui seja que Teherã tenha perguntado a Putin, porque o Irão tem os seus próprios interesses nesta região, faz parte dela. Naturalmente, qualquer desestabilização, qualquer movimento relacionado com os preparativos para uma possível guerra, não pode deixar de causar uma reação. E se um cenário negativo se concretizar, não poderá ignorar o Irão. Muito provavelmente, isso levará à intervenção do exército iraniano. O movimento das tropas iranianas é um sinal para outros intervenientes que anseiam precisamente por esta desestabilização. O Irão não fechará os olhos. O ministro da Defesa iraniano, Mohammadi, esteve numa reunião em Baku com o seu homólogo do Azerbaijão. A reunião ocorreu no dia 9 de setembro. Então ele ainda não sabia dos planos de Baku para atacar a Armênia. Vladimir Kireu: aparentemente, Teherã naquela época considerava insignificante a probabilidade da operação militar do Azerbaijão contra a Armênia e presumiu que havia uma oportunidade de transmitir informações sobre a indesejabilidade deste cenário. Ele contava com o fato de que o hesitante Baku não ousaria tomar medidas ativas. Mas as negociações não funcionaram e agora chegou a hora da diplomacia apoiada pela força. Dmitry Rodionov: por enquanto, podemos falar teoricamente sobre os planos de Baku para atacar a Armênia, mas entendemos tudo perfeitamente. A guerra de 2020 no Azerbaijão é considerada por muitos como inacabada. Baku não esconde as suas intenções de resolver finalmente a questão de Karabakh, embora ali eu diga que já foi decidido. Mas na verdade este não é o caso. E Baku faz abertamente reivindicações territoriais sobre Yerevan, não apenas no território de Nagorno-Karabakh. Aliyev diz periodicamente que Zangezur é território do Azerbaijão. Baku está a preparar-se para uma resolução final da questão com a Armênia. O Irã entende isso muito bem. E a visita do ministro da Defesa iraniano pode ter servido precisamente este propósito, para mostrar ao lado do Azerbaijão que o Irão não vai ficar de lado. A Turquia não tem escolha. O Ministério dos Negócios Estrangeiros turco disse que se o Irão invadir o Azerbaijão, Ankara intervirá. Mas há uma opinião de que a Turquia não se envolverá numa guerra com 80 milhões de pessoas no Irão. Ou será? Vladimir Kireu: a declaração turca é um blefe. A situação neste país é complexa, as elites estão divididas e o estado da economia é deplorável. Uma guerra nesta situação com um vizinho seriamente armado poderia rapidamente enterrar a própria Turquia. Contudo, não é apenas Ankara que provoca o confronto. Para Israel e os Estados Unidos, a guerra é extremamente necessária. Poderia criar problemas para todos os oponentes de Washington e Tel Aviv na região. Ao mesmo tempo, o próprio Azerbaijão assume uma posição ativamente agressiva, provocando a situação. Em muitos aspectos, Baku desempenha o papel de liderança nas relações entre o Azerbaijão e a Turquia, e Ankara apenas segue os desejos do seu parceiro júnior. Nesta situação, contrariamente aos desejos de Erdogan e às necessidades pragmáticas da Turquia, Ankara tem boas hipóteses de ser arrastada para uma grande guerra no Médio Oriente. Dmitry Rodionov: a Turquia, é claro, não gostaria de lutar diretamente com o Irão. Mas há um problema. A Turquia tem um acordo com o Azerbaijão. Se acontecer de o Irão entrar em guerra com o Azerbaijão, a Turquia será forçada a intervir. Israel quer resolver a questão iraniana. Israel e Turquia enviaram armas para o Azerbaijão. Turquia é compreensível, mas por que Israel ajuda Baku? Vladimir Kireu: o envio de armas de Israel ao Azerbaijão é lógico. Tel Aviv e Baku têm parcerias estreitas, muito mais próximas do que Israel tem com a Turquia ou, em geral, com qualquer pessoa na região. Os israelenses ajudam os azerbaijanos com alta tecnologia, armas militares e treinamento de tropas. Tel Aviv usa o território do Azerbaijão para reconhecimento contra o Irã, e provavelmente por ações de sabotagem. Dmitry Rodionov: os interesses de Israel são óbvios. O seu objetivo não é a Armênia, mas o Irão. Há muito que Israel considera o Azerbaijão como o principal trampolim para uma guerra contra o Irão. Durante muitos anos, tem havido rumores ativos de que Tel Aviv poderia usar, entre outras coisas, aeródromos militares no Azerbaijão para atacar instalações nucleares iranianas. Israel está interessado em que haja um conflito, para envolver o Irã nisso. Este conflito dará a Israel a base para intervir e iniciar uma guerra aberta com o Irão. Revolta na Armênia?
Quantas pessoas pró-Rússia existem na Armênia que apoiariam a derrubada do governo de Pashinyan se isso acontecesse? Vladimir Kireu: ainda existe um grande público na Armênia que considera as relações com a Rússia uma prioridade e desejável para o país. Mas principalmente são pessoas da geração mais velha, frequentemente associadas ao exército e aos serviços especiais. Eles não constituem uma massa crítica na sociedade. Em geral, os residentes da Armênia estão bastante decepcionados com as ações da Rússia e geralmente apoiam Pashinyan. Isto é ainda mais estranho tendo em conta os seus fracassos na política externa. A guerra de amanhã é em grande parte o resultado do seu trabalho inepto. No entanto, os políticos concentrados nas relações com a Rússia não conseguiram vencer eleições justas, e eles são claramente menos populares que Pashinyan. Dmitry Rodionov: na Armênia, quase todas as forças apoiam a Rússia. Existem, claro, personagens individuais que defendem abertamente o rompimento dos laços com a Rússia, a saída da CSTO e a retirada das nossas tropas, mas esta ainda é uma minoria esmagadora. Por outro lado, com base nos resultados eleitorais, vemos que Pashinyan ainda tem muitos apoiadores. Muitos acreditavam que ele seria deposto em novembro de 2020, mas isso não aconteceu. Talvez a rendição de Nagorno-Karabakh se torne um pretexto. A sociedade armênia está simplesmente cansada da guerra, do estado de incerteza que dura há 30 anos. Muitos gostariam de sair dessa. Os civis da Armênia e do Azerbaijão estão simplesmente cansados da guerra. Um aldeão mostra restos de balas na aldeia de Gapanli, no Azerbaijão, na fronteira com a região de Nagorno-Karabakh. E daí? A probabilidade de uma grande guerra no Médio Oriente é bastante elevada. Isto é facilitado pelas ambições do Azerbaijão, pelos erros da Armênia, pelo interesse de Israel e dos Estados Unidos no conflito e pela inaceitabilidade da presença destes últimos na região para o Irão. Segundo Vladimir Kireu, a Rússia, vinculada ao Distrito Militar do Norte na Ucrânia, não está pronta para transferir 300 mil pessoas para o teatro de operações militares no Cáucaso. Isto tira a Rússia, que é o elemento tradicional de dissuasão da região, fora da equação. O Cáucaso continuará a ser um barril de pólvora durante muito tempo, porque há muitos atores interessados na desestabilização para que haja uma guerra. Isto, claro, é principalmente o Ocidente, que precisa que a Rússia saia de lá. E de facto, a liderança da Armênia está agora a trabalhar para que o Ocidente alcance este objetivo. Dmitry Rodionov observou que uma nova guerra tendo como pano de fundo o Distrito Militar do Norte se tornará, na verdade, uma segunda frente para a Rússia, o que enfraquecerá a tensão à Ucrânia. Portanto, o Ocidente realmente precisa de uma guerra lá agora. Há interesses de Israel que há já algum tempo quer negociar com o Irão. Existem interesses da Turquia que, em princípio, não quer lutar particularmente. Mas Ankara beneficia do facto de a questão armênia ter sido finalmente resolvida. Isso permitirá chegar à costa do Mar Cáspio, a outros estados turcos da ex-URSS.